31 de março. Essa semana a gente viu a batalha do grande conflito que começou no céu, com a desobediência de Lúcifer, o anjo mais poderoso que existia no céu. E por que Deus deixou acontecer isso? Por causa do livre-arbítrio. Não existe amor sem a liberdade de escolha. Deus criou e tudo que Ele cria é com liberdade de escolha. O ser humano foi com liberdade de escolha. Todos os seres criados no céu, no universo, têm a liberdade de seguir as instruções de Deus ou de rejeitar. Deus é amor. E Deus, para ser amor, tem que ter a liberdade de escolher até as coisas erradas. Entretanto, se escolhermos as coisas certas, que é o caminho de Deus que deixou para nós, então nós colheremos coisas boas. Se escolhermos nos rebelar contra Deus e suas orientações, então nós vamos colher também o resultado amargo dessas escolhas. Então você percebe que quem faz o nosso destino somos nós mesmos. Nós fazemos nosso destino. Então, essa semana já começamos a estudar, e durante todo esse trimestre, vamos ver sobre Apocalipse 12. Tem muito a estudar sobre Apocalipse 12. Então, começamos com Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, da mulher. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ora, o dragão, que é Satanás, ele vai perseguir só os inimigos dele. Porque os inimigos de Satanás são os amigos de Deus. E a batalha não é contra nós, é contra Deus. É Satanás contra Jesus Cristo, que começou lá no céu. Mas como Satanás não pode ir lá, porque ele foi expulso lá do céu, então ele batalha contra os filhos de Deus, obedientes, que o amam tanto que desejam obedecer. É esses que Deus está lutando para preservar dos ataques de Satanás. Então estamos numa batalha de vida ou morte. Não é brincadeira. Nem Deus desiste e nem Satanás desiste. Porque os dois estão numa batalha. E nós estamos no meio dessa batalha. Depende o lado que nós escolhermos, seremos vencedores ou perdedores. E Jesus já deu a vitória para nós na cruz do Calvário. Então a mulher, que é a igreja, já entra com uma coroa de vitória na batalha, porque ela já é vencedora. Satanás é um perdedor, sempre perdeu. E não é agora que ele vai ganhar, porque Jesus, Miguel, está do nosso lado. Então estudamos a batalha no céu. Houve batalha no céu. O dragão e seus anjos, e Miguel e seus anjos, não prevaleceram, foram expulsos do céu, atirados para a terra com os seus anjos. Por isso que nós vemos a maldade no mundo. Porque o diabo está aqui no mundo. Não era para ele estar livre no mundo,
Mas Adão e Eva deu essa autoridade para eles ao desobedecer a Deus. O planeta foi feito para Adão e Eva. E eles deram, ao desobedecer a Deus, esse planeta para Satanás. E Satanás e seus anjos, então, preservados os seus poderes que tinham no céu, Deus não tirou, eles fazem então todas essas coisas ruins, acidentes, problemas, meteoritos e chuvas e terremotos e maremotos, e briga entre casais, e vícios e drogas. Esse é o governo de Satanás. Você não vai querer esse governo. Você não concorda com esse governo. E Jesus veio para te dar uma opção. Morreu na cruz do Calvário, porque o salário do pecado é a morte. Então nós deveríamos morrer eternamente. Jesus veio pagar essa morte eterna nossa e nos dá agora a vida eterna, se quisermos. Adão e Eva não quis no começo, depois se converteram, mas nós precisamos aceitar, por isso há o perdão. Ele perdoa se você quiser recomeçar agora. Ainda há tempo. Amanhã pode ser tarde. Quem sabe se você morreu ou não. Aí não adianta missa de 7º dia. E não adianta, se você não quis quando estava vivo, agora alguém de fora vai obrigar você a entrar no céu sem a sua permissão. Deus não aceita isso. Deus aceita se você estiver vivo e aceitar. E ao aceitar com alegria, automaticamente você deseja fazer a vontade de Deus, andar nos seus caminhos, ou seja, guardar os seus mandamentos. Então diz aqui que, também Apocalipse 12, de 7 a 9, não prevaleceram dragão e seus anjos, foram expulsos do céu, atirados para a terra com os seus anjos. E estudamos também que o ataque satânico, ele sempre perdeu. Ele perdeu no céu a batalha, foi expulso. Depois ele quis matar Jesus, não conseguiu. Depois ele quis fazer Jesus pecar no deserto, com as tentações, não conseguiu. Na cruz ele quis deixar Jesus ali na sepultura. E Jesus morreu e ressuscitou. Então, ele ataca a igreja até hoje. Você viu o que ele fez com o cristianismo? Ele dividiu em mais de 50.000 partezinhas. Cada um fala uma coisa. Você acha que todas essas igrejas estão certas? Você acha que é a vontade de Deus ter esse monte de igrejas? Se Jesus criou até o ano 100, só tinha uma igreja. A igreja dos apóstolos. Também vemos em Apocalipse 12, 10, que Satanás lá no céu era acusador dos anjos. E eles se alegraram. Ficaram felizes os anjos dos céus, quando Satanás foi expulso, ele e seus anjos. Porque ele diz assim, foi expulso do céu o acusador de nossos irmãos. E em Apocalipse 12, 11, ele fala que aqueles que estão aqui na terra e aceitaram Jesus são vitoriosos, herdarão a vida eterna, morarão com Deus. Na segunda vinda de Jesus, 12, 11 diz assim, eles o venceram, ou seja,
nós vamos vencer Satanás, estamos vencendo Satanás, por causa do sangue do Cordeiro, por causa de Jesus, não é por causa de nós. Não é porque nós guardamos os mandamentos, nós vamos na igreja, nós fazemos isso, aquilo. Isso não adianta nada sem eu escolher e amar Jesus. Todas as outras coisas serão válidas se eu aceitar Jesus como meu Salvador. Então, em função de eu ter aceitado Jesus, de eu estar salvo pela graça de Jesus, então eu vou com alegria andar nos caminhos de Deus, guardar os seus mandamentos. Vimos também a mulher no deserto. Vimos que quando se trata profecia, mulher é igreja. Existe a falsa mulher, que é a igreja mãe, a mãe das meretrizes, chama, em Apocalipse. Nós vamos ver qualquer dia isso aí. A mãe das meretrizes, que é a igreja romana, que hoje está aí, e que já perseguiu os remanescentes do ano 538 a 1798, mataram milhões de pessoas simplesmente porque queriam ser ela, a única igreja, e ainda errada. Não estava segundo a Bíblia. Então ela foi perseguida. Veja que essa igreja é representada pelo Messias quando nasce, Jesus quando nasce. O dragão ficou ali esperando o Messias nascer e queria matá-lo. Mas a Bíblia diz que a mulher fugiu para o deserto. Ou seja, a igreja, você lembra que Maria foi para o Egito, né? E Deus protegeu até morrer todos os perseguidores aqui. Então, a mulher fugiu para o deserto, que Deus havia preparado. A outra aplicação é do ano 538 a 1798, quando Roma papal perseguiu e matou um monte de cristãos sinceros que não concordavam com eles durante 1260 anos, até 1798, e acabou essa Inquisição. Mas diz que Satanás, o dragão, arrojou um monte de mentiras dentro dessa igreja. Essa igreja fala que pode adorar ídolos. Mudou o sábado para o domingo. Fala que pode perdoar pecados. Fala que quando as pessoas morrem, vão direto para o céu. Não precisa nem Jesus voltar, porque vai direto para o céu. Essa igreja fala que eles podem perdoar pecados. Não precisa nem de Jesus, porque eles perdoam o pecado. Enfim, muitas tradições, muitas lendas, livros apócrifos que não estão canonizados, estão na Bíblia deles. Então são as mentiras que Satanás, nessa guerra contra Jesus e contra os sinceros, diz que a serpente arrojou de sua boca um rio, ou seja, mentira. Mas a terra socorreu a mulher e engoliu o rio, ou seja, a verdade de Deus fez permanecer ainda um grupo de pessoas sinceras, mesmo diante de todo esse sofrimento. O remanescente e o tempo do fim. Nós vimos que é um remanescente. É aquele que é da mesma qualidade, da mesma espécie. É o restante daqueles cristãos que viveram no primeiro século, que representa a igreja ideal, que Jesus deixou, falou, é desse jeito que tem que fazer. E eles fizeram. Depois vieram os apóstolos e corrigiram algumas dúvidas deles, não do que Jesus deixou, deles. Eles tinham dúvida, agora vai oferecer sacrifício para não sei o quê? Não precisa. Agora vai circuncidar? Não precisa. Jesus nem tocou nesse assunto. Então as dúvidas os discípulos foram tirando. Mas a igreja
não foi inventada ou modificada depois que Jesus foi para o céu. Porque Jesus baseou toda a instrução dele no Antigo Testamento. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Então o remanescente do tempo do fim é como se fosse um cristão que vivia, um bom cristão fiel do primeiro século, ou um apóstolo. Se ele viesse aqui e vivesse entre nós, como que ele viveria? O que ele acreditaria? Pode ter certeza. Ele ia no sábado, na igreja, aos sábados, porque ele guardava os 10 mandamentos. Ele não concordaria em ter ídolos na igreja, porque ele guarda os mandamentos de Deus. Ele ia repreender toda essa questão da falso dom de línguas. Ele vai dizer, não tem necessidade de dom de línguas. Vocês, se não estão saindo fora do estrangeiro, para que dom de língua? Isso aqui é uma falsidade do inimigo. O inimigo entrou dentro da igreja e fez uma porção de falsidade. Ele iria viver de acordo com viver a primeira... Ou seja, ele era um remanescente. Aquele que sobrou com as mesmas qualidades, mesma espécie daquele que viveu no século, até o século 100. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, ou seja, descendência da igreja, a descendência daquela igreja do primeiro século, o remanescente. Quem são? Apocalipse 12, 17 responde, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, você tem que amar Jesus e guardar os mandamentos. Você é salvo porque ama Jesus, crê em Jesus, pela graça de Jesus. Mas em ser salvo por Jesus, te leva a outro procedimento. Guardar os mandamentos de Deus. Porque o mandamento é justo, santo e bom, conforme o apóstolo Paulo falou. Então aqui, para encerrar nossa meditação dessa semana, diz assim, enquanto o amor para com Deus predominava lá no céu, o amor de uns para com os outros era cheio de confiança, de abnegação. Nenhuma nota dissonante havia para desafinar as harmonias celestiais. Até que Satanás entrou lá. Agora ele veio para a terra. Era tudo bem com Adão e Eva, até ele enganar os dois e dominar a terra. Mas Jesus vai voltar, logo, logo, e vai assumir o reino e destruir. Porque Jesus sempre está no comando, né? Ele está no comando ainda. Mas agora não chegou o dia do juízo ainda. O que ele faz? Quando ele volta, ele vem e aplica o juízo a todos os infiéis. E depois do milênio, contra Satanás e seus anjos. E aí desaparece o pecado. Desaparece a natureza pecaminosa. E nós estamos felizes com a mesma harmonia que tinha antes de Satanás vir estragar o mundo. É ali que eu quero estar, e você também.